já foi dito nesta manhã, nosso tema teológico é Instruídos pela Graça e o tema antropológico, Instruídos na Graça. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Eu já especificarei os versículos. Enquanto os irmãos abrem, talvez alguns se lembrem que há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, para ser mais preciso, eu preguei na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, quando eu falei sobre as influências que Timóteo recebeu a partir da sua família e de Paulo, e que estas influências apontavam para Cristo, e que Cristo é o legado que nós devemos sempre transmitir. Nós voltaremos hoje à segunda carta a Timóteo, e na sequência vamos ao capítulo 2. E nós sabemos, falando um pouquinho de contexto, que esta carta foi escrita por Paulo a seu filho na fé, Timóteo, que na época estava liderando a igreja em Éfeso. Igreja essa que havia sido fundada e pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo, e que enfrentava dificuldades com falsos mestres, com falsos ensinos. Então, Paulo, depois de ser libertado da sua primeira prisão em Roma, ele coloca Timóteo em Éfeso e traz uma mensagem clara para ele: põe as coisas em ordem naquela igreja. E a primeira carta a Timóteo, e na primeira carta a Timóteo, Paulo orienta seu amado filho na fé sobre o que fazer. E a segunda carta, que é escrita a Timóteo, tem o objetivo de fortalecê-lo, fortalecer o seu filho amado na fé, para que ele ali cumprisse o seu dever, já que ele enfrentava grande oposição e que estava, de certa forma, enfraquecendo. Como os irmãos devem saber também, a segunda carta a Timóteo, ela registra as últimas palavras de Paulo, porque Paulo estava preso em Roma, muito provavelmente como consequência da sua pregação e de todo o contexto do imperador romano Nero naquela época e sua perseguição aos cristãos. E, diferentemente da primeira vez em que foi preso, em que Paulo gozava de certa liberdade para receber pessoas em prisão domiciliar, nessa segunda ele estava num calabouço, algemado e com bastante restrição à propagação do Evangelho, à pregação do Evangelho. E ele já não tinha mais a expectativa que ele tinha durante o seu primeiro momento em que foi preso, de que ele fosse libertado. Isso fica claro na segunda carta a Timóteo, quando ele diz, por exemplo: estou oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou, lá no capítulo 4. E ainda no capítulo 4, ele pronuncia as famosas palavras, que muitas vezes até quem não é cristão repete: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo, ao escrever essa carta, ele tem um senso de urgência. Ele sabe que não terá muito tempo mais. Ele havia sido abandonado por quase todos que o deram suporte, que eram próximos. E ele fala isso no capítulo 1 da segunda carta, quando ele diz que todos da província da Ásia o haviam abandonado. E ele então pede que Timóteo vá a Roma para que eles se encontrem mais uma última vez. Então, Paulo tinha um senso de urgência e ele temia por Timóteo. Ele temia que ele estivesse enfraquecido espiritualmente e que, assim, o elo de transmissão, de propagação do Evangelho não continuasse através de Timóteo. Timóteo conhecia profundamente as doutrinas da fé. Ele havia passado tempo com Paulo. Ele havia sido discipulado por Paulo. E, embora Paulo não consuma muito tempo desta segunda carta a Timóteo, relacionando aspectos da doutrina, ele menciona aspectos da doutrina que são importantes nesta carta, como, por exemplo, a salvação pela graça, a pessoa de Cristo e a perseverança dos santos.
E é com essa breve introdução e esse pano de fundo que nós veremos como nós somos fortificados na graça para transmitirmos a verdade às próximas gerações. E que essa não é uma opção que é colocada para a gente, mas esse é um mandato que nós devemos cumprir. Nós leremos os 2 primeiros versículos da segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. O resumo de tudo que Paulo quer dizer a Timóteo está nesse primeiro versículo, na expressão fortifique-se. Fortifique-se. Mais uma vez, Paulo sabe que sua vida está para terminar. Esse senso de urgência é presente, ele sabe que em breve estará com o seu Senhor, e ele quer passar o bastão para Timóteo, e ele quer que Timóteo o agarre com firmeza. Ele não quer que Timóteo o pegue com fraqueza e desista e sente na linha lateral para descansar durante algum tempo. Ele sabe que a igreja está em meio à perseguição. Ele sabe que Timóteo está sendo atingido por aqueles que não querem a mudança que Timóteo deseja trazer, um retorno às Escrituras, o combate aos falsos ensinos. Ele enfrenta uma oposição filosófica sofisticada, o que é bastante difícil de se lidar, e a gente tem vários relatos nas Escrituras sobre isso. E ele também sabe que Timóteo é, por natureza, um jovem bastante tímido, e ele deseja que Timóteo seja forte. Então, o capítulo 2 é um capítulo que se destina a fortalecer os líderes cristãos. Mas não apenas os líderes cristãos. Todo crente que enfrenta alguma oposição porque crer em Cristo. E aí eu gostaria de fazer um rápido parênteses e colocar a seguinte pergunta para vocês. Qual é a situação da igreja evangélica brasileira hoje? De acordo com os dados do censo realizado em 2010, em números, somos uma quantidade bastante relevante. 42 milhões de pessoas que se identificavam como evangélicas no Brasil. Mas quando nós olhamos para as igrejas, nós vemos crentes imaturos, desnutridos, socialmente desorientados, confusos. E eu acho que vocês concordariam que essas palavras definem muitas das igrejas brasileiras hoje. E quantos, por exemplo, que frequentam a nossa igreja e o fazem vindo de longe, porque não tem em seus bairros ou em bairros próximos a possibilidade de congregar numa igreja que pregue o Evangelho, que seja fiel às Escrituras. Os cultos foram transformados em shows, a proclamação da palavra em momentos de autoajuda. O culto deixou de ser centrado em Cristo e passou a ser centrado na necessidade dos homens. E tudo que é falado precisa necessariamente passar pelo crivo dos sensíveis ouvidos de quem está nos bancos ouvindo. As igrejas são, então, facilmente enganadas pelo mundo, tolerantes com o pecado, incapazes de reconhecer a sã doutrina e, na verdade, sem a menor vontade de defender a verdade, já que ela não a compreende. São incapazes de resistir aos ataques de Satanás e se tornam vítimas de falsos mestres e falsos ensinos, doutrinas de demônios que muitas vezes são proclamadas dos púlpitos. Ontem, num dos grupos de nossa igreja, o pastor Maurício compartilhou, inclusive, uma pesquisa, não relacionada ao Brasil, mas dos Estados Unidos, mas serve para nos colocar dentro de um contexto um pouco maior e ver que, na verdade, essa não é uma particularidade do Brasil. E essa pesquisa de 2021 do Ministério Ligonier, do Sproul, fala sobre as convicções daqueles que se dizem evangélicos nos Estados Unidos. E alguns dos números são os seguintes. 31% acredita que a ciência desmente a Bíblia.
33% entende que gênero é uma escolha. 38% que Jesus não é ou era Deus. 62% afirma que Deus aceita todas as religiões. 62% que o Espírito Santo é uma força. 66% que as pessoas são naturalmente boas. E 75% que o Pai criou a Jesus primeiro que todos os demais. E por trás de tudo isso está a mesma preocupação que Paulo tinha em relação a Timóteo, a de que ele não fosse um líder fraco. Nós temos hoje muitos líderes que são populares, mas poucos líderes que são fortes, apegados à verdade. Nós temos muita conversa sobre o cristianismo, mas pouca convicção. Algumas pregações contra as coisas, mas muito pouco confronto contra o pecado. Então, a gente pode entender que, sim, 2 Timóteo, capítulo 2, os 2 primeiros versículos, especificamente, que abordamos nesta manhã, eles eram direcionados a Timóteo, mas eles valem para a gente também hoje. Eles valem para a igreja de hoje. É para a liderança, sim, mas também para todo crente que tem responsabilidade no contexto da congregação. Talvez Timóteo estivesse em um momento que ele estivesse questionando a sua própria vocação. Será que, de fato, eu devo ser o líder da igreja em Éfeso? Será que, de fato, isso é para mim? Ele precisava, como o próprio apóstolo Paulo disse, despertar o dom de Deus que estava nele. Ele precisava considerar novamente os recursos disponíveis, o poder, o amor, a disciplina que o Espírito de Deus havia colocado à sua disposição. Ele precisava aceitar o fato de que o sofrimento acompanha a vida do cristão neste mundo. Ele precisava entender que a oposição faria parte da sua vida cristã. Ele precisava perceber que tinha o dever de cumprir e confiar em seu Salvador no cumprimento desta tarefa, para a vontade e glória dele. Ele precisava reafirmar a sua doutrina e não questioná-la. Ele precisava se identificar com aqueles que eram fiéis e não com aqueles que são infiéis. E tudo isso Paulo disse a Timóteo no capítulo 1 desta carta. E aí, entrando no capítulo 2, ele resume isso com a expressão fortifique-se. Fortifique-se. E aí você pode se perguntar, legal, fortifique-se. Fortifique-se, então, a vida que siga e tudo bem, né? Na verdade, a gente não diz apenas às pessoas, seja forte e vamos em frente, porque isso vai gerar, certamente, um sentimento de frustração. E a pergunta que pode vir a seguinte é, legal, eu quero ser forte, mas como isso acontece? O que eu tenho que fazer? Paulo disse como a Timóteo. Ele dá a Timóteo 4 imagens, a começar no versículo 2, terminando no versículo 6, e nós hoje só veremos uma dessas imagens, que é a do mestre, professor, a segunda é a do soldado, a terceira do atleta e a quarta é do lavrador. Na mensagem de hoje nós veremos a primeira e na mensagem de domingo que vem veremos as 3 últimas, se assim Deus permitir. Mas vamos voltar no versículo 1 e entender como essa imagem fará sentido para Timóteo e irá fortalecê-lo. Paulo inicia o versículo 1 dizendo, quanto a você. Ou seja, depois de tudo aquilo que ele falou no capítulo 1, ele agora se dirige novamente a Timóteo e diz, quanto a você. E ele agora vem concluir, ele vai dizer, portanto. E 3 vezes Paulo fala no capítulo 1 sobre vergonha, o sentimento de vergonha. Lá no versículo 8 está assim, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, do capítulo 1, nem do seu prisioneiro que sou eu. No versículo 12 ele diz, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia.
E no versículo 16, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, quando Paulo fala a Timóteo quanto a você, ele está pedindo que Timóteo seja ousado e corajoso. Ele está pedindo que Timóteo se identifique com a casa de Onesíforo, que eram pessoas fiéis, que não tinham vergonha, que não se afastaram de Paulo, como muitos outros da província da Ásia. É como se Paulo estivesse dizendo, quanto a você, seja forte, por tudo que eu disse, e por tudo que Deus exige, e tudo que Deus espera, seja forte, Timóteo. Cumpra tudo até o fim. Paulo está colocando aqui para Timóteo um imperativo, uma palavra de autoridade. Paulo fala com Timóteo com autoridade. Mas ele equilibra isso de forma maravilhosa, quando ele coloca a seguinte expressão: meu filho. Timóteo era filho na fé de Paulo, um filho querido e amado de Paulo. E ele se refere carinhosamente a Timóteo como seu filho. Aquele que era resultado do trabalho de Paulo, do discipulado de Paulo, que havia convivido com ele por tanto tempo. O mesmo Timóteo que Paulo, no capítulo 1, testemunha da sua fé sem fingimento e que pede que Timóteo reavive o dom de Deus que estava nele. É como se Paulo dissesse, você tem os recursos, você conhece o poder, o amor, a disciplina, elas estão à sua disposição, você foi chamado a pregar, você conhece a verdadeira doutrina, você deve se manter forte. E percebam que é uma coisa incrível que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, cumpra, encarregue aos homens de cumprir, o preservar, o guardar e o transmitir adiante a sua palavra, a sua verdade. E esta era a tarefa de Timóteo. Essa exortação de Paulo para que Timóteo fosse forte, né? A palavra fortifique-se, no original grego ela dá a ideia de continue sendo fortalecido. Não é ser forte em sua própria força ou capacidade. Lá em Efésios 6:10 está registrado o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a orientação de Paulo, o imperativo de Paulo para Timóteo é que ele continuasse sendo fortalecido. Isso não vinha dele, era de fora para dentro. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse, permita que o poder de Deus flua através de você, coloque-se na posição de ser fortalecido. E como já foi citado aqui nesta manhã, quando você e eu, quando nós aplicamos os meios de graça em nossa vida, nós nos colocamos na posição de sermos fortalecidos pelo Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo, coloque-se na posição de ser fortalecido. Continue sendo fortalecido. E para que não haja dúvidas de que isso não viria da força de vontade de Timóteo, ele completa. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Já que você foi unido a Cristo, já que você está na esfera da graça, essa graça o fortalece, ela vem de fora para dentro. E é maravilhoso a gente pensar na perspectiva da graça. Nós fomos salvos pela graça. Efésios 2 diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça não é merecida, ela é favor de Deus a nós. É a salvação dada a nós, independente de qualquer mérito. Mas é interessante a gente perceber que nós não fomos salvos pela graça e acabou.
Na verdade, a gente continua. Nós continuamos nessa esfera da graça. Nós continuamos com acesso aos meios de graça. E nessa posição, nós podemos ser fortalecidos pela graça de Deus. Nós vivemos como crentes em uma esfera de graça. E esta graça está continuamente sendo aplicada a nós. Tiago 4,6. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quando fomos salvos pela graça, entramos no ambiente da graça, onde ela continua a operar. Nós temos a graça de termos os nossos pecados perdoados, mas também de sermos fortalecidos por ela para caminharmos. E como mesmo Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 5, a graça na qual estamos firmes. Ou seja, onde estamos firmados, fixos, e nela existimos. Estamos unidos a Cristo e assim o servimos. A graça de Deus é aplicada ao perdão dos nossos pecados, mas é a mesma graça que nos fortalece e nos concede poder para servi-lo. Nós não merecemos o perdão dos pecados, da mesma forma que nós não merecemos servir a Deus. Esse Deus que é santo, santo, santo. Mas a mesma graça que perdoa é a graça que me permite servir a esse Senhor. E como a gente pode entender isso de forma mais clara? E como eu falei, Paulo cita 4 figuras. 4 figuras para que facilitasse para Timóteo e para a gente a visualização desses papéis, permitindo que a graça de Deus flua através de nós para um serviço poderoso, que era a mesma expectativa em relação a Timóteo, no meio de toda aquela esfera de pressão que ele vivia naquele momento. E no versículo 2, Paulo diz: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Embora esteja no final do versículo, o termo mais importante do versículo 2 é instruir. Se você for ao dicionário, você vai ver que uma das definições para instruir é formar o espírito de alguém com lições, conhecimento. Então, essa primeira figura é a do mestre, aquele que faz discípulos. E perceba que são citadas aqui neste versículo 4 gerações: Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. Então, pelo menos 4 gerações são citadas aqui. Da mesma forma que Timóteo era um elo vivo de uma corrente, nós também somos elos vivos de uma corrente. Nós acabamos de assistir aí as Olimpíadas, e eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir aquela corrida de revezamento, mas certamente a imagem está aí na cabeça de vocês. E nessa corrida de revezamento, cada corredor cumpre um determinado trecho, e ele tem um bastão nas suas mãos, e quando ele termina o seu trecho, ele entrega o bastão à pessoa que vem à frente, que já está no movimento de corrida, né, para que ele pegue o bastão e dê sequência. Só que tem um problema. Se esse bastão cair, traz bastante prejuízo para aquela equipe, né? E nós temos um bastão em nossas mãos também. E esse bastão é a palavra do Senhor. E era essa a preocupação de Paulo com Timóteo. Que Timóteo agarrasse esse bastão. E Paulo sabia que eram suas últimas palavras, era a última oportunidade que talvez ele tivesse de falar com Timóteo. E orientá-lo e encorajá-lo nisso.
Nós somos o elo vivo de uma corrente que começou em Cristo, passou aos apóstolos, que passaram para outros, e outros, e outros, e outros, até chegar a nós. E alguém nos ensinou. E esse bastão agora está em nossas mãos, para que nós possamos ensinar a outros também, transmitir a outros, a futura geração. Nós estamos em uma corrente viva, que nos aponta, elo por elo, de volta a Cristo e para Cristo. Talvez você, pela graça de Deus, tenha nascido em uma família que já há gerações tem conhecido o Evangelho. Talvez em sua família haja pastores, missionários, grandes homens de Deus. Mas talvez não. Talvez você seja a primeira geração. Talvez você seja aquele que primeiro em sua família conheceu o Evangelho. E o interessante é que venha você de uma família com tradição cristã. Seja você a primeira geração, o bastão agora está nas suas mãos. Tudo começou em Cristo, e tudo aponta para Cristo e sua obra redentora. Paulo está dizendo a Timóteo, alguém lhe deu o bastão. Você tem que dar o bastão para outra pessoa. Você não pode desistir. É necessário transmitir a homens idôneos e eles a outros. Você não está sozinho nisso. Paulo encorajava Timóteo. Nós temos também esse dever, irmãos, de manter essa corrente funcionando, de manter essa transmissão fiel da verdade. Ela não vai parar com você, ela não vai parar comigo. Nós temos que passar adiante, pela graça de Deus, aquilo que nos foi ensinado. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, not on my watch, né? Muito comuns aí nas séries de aventura e tudo mais. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, não permita que o bastão caia no seu turno. Não com você. Mas ok, eu já entendi então que ele deveria se manter na posição de ser fortificado, que isso era possível pela graça de Deus, vem de fora para dentro, não é pelo muito insistir ou pela capacidade intrínseca a Timóteo. Nós já vimos que ele deveria transmitir, mas, afinal de contas, o que ele foi ensinado e que ele deveria, então, transmitir? Exatamente a doutrina que Paulo havia ensinado a ele. Paulo começa o versículo dizendo, e o que você ouviu de mim. E o que você ouviu de mim. Isso transmita a outros. Transmita a outros. O verbo grego que ele usa aqui é paratítemi. É um imperativo que significa depositar para custódia, confiar, se comprometer em guardar. E a forma substantiva desse verbo já havia sido usada no capítulo 1, no versículo 14, quando ele fala do tesouro que havia sido confiado a ele. Paulo diz, o Senhor vai guardar o que eu deposito com ele, isto é, a minha vida. E você guarda o que ele depositou com você, isto é, a sua palavra, o bom tesouro que nos foi confiado. Paulo diz a Timóteo no primeiro capítulo, mantenha o padrão das sãs doutrinas que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Era isso que deveria ser ensinado, transmitido a estes homens fiéis. E o versículo 2 ainda coloca na presença de muitas testemunhas. Paulo está dizendo, eu dei a você a revelação de Deus, e você sabe que não foi apenas o meu ensino, as minhas palavras ou a minha sabedoria. As coisas que você ouviu de mim não são minhas ideias, mas a palavra de Deus confirmada por muitas testemunhas. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, está escrito assim,
e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro foi uma das testemunhas da autoridade divina do ensino de Paulo. E era debaixo desta autoridade, da autoridade do Senhor Jesus, que Paulo havia transmitido a doutrina a Timóteo, confirmado por muitas testemunhas, e que ele estava então sendo encorajado a transmitir para as futuras gerações. Também é nossa responsabilidade guardar, proteger e transmitir a verdade. É exatamente esse o comando de Paulo. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos. Passe adiante, confie a outros, deposite para a guarda. Deus deposita a sua palavra para que ela seja guardada, mantida pura, para que nós a depositemos com outras pessoas, para que elas depositem em outras pessoas, e assim a verdade do Evangelho seja propagada. É grande a responsabilidade que nós temos, irmãos. É grande a responsabilidade que o presbitério desta igreja tem em transmitir a verdade da palavra de Deus. É fato que é trabalho dessa liderança e que elas serão cobradas pelo Senhor por isso. Mas entenda também que é nosso trabalho. Entenda também que é nosso trabalho. É nosso trabalho com aqueles que são, como vimos na semana passada, fracos na fé. É nosso trabalho criar nessa igreja uma cultura de discipulado, de caminharmos com os nossos irmãos. É nossa responsabilidade transmitir a verdade. E Paulo não está se referindo aqui ao ministério da pregação, especificamente nesse texto. Ele vai falar isso ainda na segunda carta. Mas é um trabalho específico, um trabalho em que você transmite a homens fiéis e idôneos. É a responsabilidade que os pais e mães da nossa igreja têm em transmitir para os seus filhos, para que, sendo a primeira geração, eles sejam a segunda, e venha depois dele a terceira e a quarta. É a oportunidade que nós temos, enquanto pais e mães, de não nos ocuparmos primariamente da carreira ou do conhecimento técnico que a gente deseja para os nossos filhos, mas de formarmos nele, e a oportunidade que nós temos de formarmos neles, uma cosmovisão centrada em Cristo, que é a fonte de todo conhecimento, para que estejam eles onde eles estiverem, onde Deus os levar, eles sejam influentes e honrem o nome de Cristo como depositários fiéis da verdade e que instruem a outros. É essencial, então, que Timóteo se apegue à verdadeira doutrina e a transmita para a próxima geração. E, como eu disse, essa também é uma responsabilidade que nós temos, e não é uma opção. Esse é um imperativo de Paulo, esse é um mandato que nós temos. E como eu falei, Paulo especifica para que tipo de pessoa deve ser transmitida. Homens fiéis, homens idôneos. Homens fiéis fala de seu caráter espiritual comprovado. Homens em quem podemos confiar as coisas de Deus, que são leais à palavra de Deus. Era necessário que esses homens também se dispusessem
instruídos que foram pela graça, instruíssem a outros na graça, transmitindo a verdade do Evangelho. Nós temos essa responsabilidade de sermos mestres, de transmitirmos a palavra para as futuras gerações. Apesar de Deus ter separado alguns homens especificamente para pastores e mestres, todos nós temos, em alguma medida, a responsabilidade pela transmissão da palavra. Todos nós, crentes, temos esta responsabilidade. Todos nós devemos ser capazes de articular a fé a um incrédulo, de nutrir um novo cristão, de fortalecer um companheiro crente em alguma área onde ele não compreendeu a palavra de Deus. Todos nós, como já dito pelo nosso pastor, devemos nos tornar experts na palavra de Deus. Todos nós devemos poder dar a cada homem que nos pede uma resposta pela razão da esperança que há em nós. Cada um de nós é chamado a trabalhar arduamente na tarefa e na missão de transmitir a verdade à próxima geração. Nós precisamos fazer discípulos que farão outros discípulos, e a verdade assim passará de geração em geração. Nós vivemos em um mundo que está literalmente se desintegrando em todas as suas dimensões. E a única coisa que permanecerá verdadeira e sólida e fornecerá qualquer tipo de prumo para as gerações futuras é a palavra de Deus. 3 breves aplicações para nós terminarmos. A primeira, seja um estudante diligente da palavra de Deus. Você tem a responsabilidade e precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras para que possa transmitir a outros. Cada um de nós deve ser capaz de manejar bem a palavra da verdade. A segunda aplicação, entenda que você é instruído e instrui os demais pela graça. Se você deseja ser continuamente fortalecido e se deseja conhecer o poder de Deus em sua vida, então você também depende totalmente de algo que vem de fora de você. E por último, viva a cultura do discipulado. Aproxime-se de pessoas. Aproveite as oportunidades. Nós temos muitos novos se chegando em nosso meio. Suporte essas pessoas. Caminhe com elas. Equipe alguém que poderá transmitir a verdade da palavra de Deus para outras pessoas. Lembre-se sempre que o bastão está em suas mãos. E você não pode simplesmente sair da pista e se sentar para descansar um pouco. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que estejamos comprometidos, Pai, em guardar e proteger a verdade, mas também em transmiti-la. Queremos ser continuamente capacitados por meio da graça que é nossa em Cristo Jesus. Ajude-nos a ser fiéis. Que sejamos fiéis, Senhor. Mostre-nos em quem podemos e em quem devemos investir nossas vidas. Que vivamos a cultura do discipulado, sendo mestres que formarão outros através das gerações. Em nome de Jesus oramos. Amém.